mais uma transmissão da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica, a nossa live de sábado, todas as quintas, sextas e sábados, 19 horas. A gente procura trazer aqui um vídeo de preletores que não são religiosos, assim como eu não sou religioso, para falar da vida espiritual. E aqui, nessa série de sábado, está sendo Paulo, a experiência de uma vida em Cristo. Qualquer cristão verdadeiro sabe que tem a vida em Cristo, ou seja, uma vida espiritual. Muita gente se diz cristão, mas não sabe, nem vive uma vida em Cristo, ou seja, uma vida espiritual. Esse vídeo original é do canal YouTube Celebrando Deus, mas está também na nossa playlist de Dinamis 7 de Perfeição 32. Vamos ao estudo de hoje? Uma boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias, aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Vamos ler os versículos 4 e 5. Vamos prosseguir hoje em mais um capítulo desse estudo acerca da vida do apóstolo Paulo. O nosso tema hoje, dentro do assunto que estamos estudando, é uma visão enaltecida de Cristo. Esse é o tema que nós vamos estudar sobre o apóstolo Paulo. Uma visão enaltecida de Cristo. Então vamos lá, os versículos 4 e 5. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vamos orar. Amado Deus, bendito Pai, no grande nome de Jesus, o teu amado Filho, nós pedimos, Senhor, o teu socorro nesta noite. Senhor, ajuda-nos. Que esta palavra seja de grande ajuda para nós, Senhor. Que ela venha ser um refrigério em nossa alma, um colírio para os nossos olhos, uma luz para o nosso caminho, Senhor. Que o Senhor nos ajude a ver o Senhor de uma maneira muito especial na tua palavra. Que na tua luz possamos ver, Senhor, a luz. Através daquilo que a tua palavra irá ser ministrada a cada um de nós. Então nos ajude em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, nós estamos estudando sobre a vida de Paulo. Esta é a terceira palavra. Então ainda estamos construindo um pouco dos capítulos que estão relacionados com a sua conversão. Então nós sabemos muito bem que a vida desse homem, de maneira singular, é para nós uma grande escola espiritual. Na vida de Paulo, nós temos que aprender muitas coisas acerca da nossa própria vida. É claro que nós temos que entender que há dois pontos distintos sobre a vida de Paulo. A maneira como o Senhor se revelou a ele. Isso tem muito a ver com o seu chamado. O tipo de ministério que ele deveria exercer. O seu chamado ali não foi apenas um chamado de conversão, foi um chamado para o serviço. E nós podemos ver isso claramente aqui no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. O Senhor fala para Ananias o quanto ele deveria padecer pelo seu nome. O Senhor diz para ele também o que ele deveria fazer. Então nós vemos aqui
algo distinto. Esse tipo de acontecimento é muito distinto na palavra de Deus. Então, esse é um ponto que nós não vamos entrar com muita ênfase. Mas o que nós vamos entrar é no que diz respeito à vida cristã. E também quando tratamos sobre o serviço, é o que é para nós uma lição sobre ministério espiritual. Agora, esse ponto elevado da revelação particular, do seu chamado, porque eu mesmo já me peguei assim, irmãos, pensando, se eu tivesse tido a mesma experiência que Paulo teve no caminho de Damasco, eu seria um cristão de uma extraordinária envergadura espiritual. E eu guardei isso em silêncio no meu coração por muito tempo. Até que um dia, na luz do Senhor, o Senhor me trouxe uma palavra. Eu estava desejando ter uma experiência de revelação, de salvação, como a de Paulo. E o Senhor também estaria disposto a ter uma experiência de ministério, de sofrimento, de perdas, de ser esmagado, de não ter glória nenhuma. Será que eu estava disposto a pagar o preço, combater o bom combate, na mesma medida que esse homem combateu? Então, a partir daí, irmãos, eu jamais tive a ousadia de desejar uma experiência, se ela não viesse acompanhada de uma transformação de caráter e de um profundo desejo em servir. Porque as nossas experiências, elas não têm como objetivo, as nossas experiências espirituais não têm como objetivo nos colocar numa vitrine. Porque é isso que a vida de Paulo vai ensinar. Você vai ver que, à medida que ele teve essa grandiosa revelação e manifestação de Cristo, naquela visão celestial, como ele disse, eu perdi todas as coisas. Eu perdi tudo. Então, qual foi o ganho de Paulo? Humanamente falando, nada. Socialmente, nada. E até mesmo Perdeu. em lugares onde ele se gastou e se deixou gastar, ele foi abandonado por aqueles irmãos, como ele diz para Timóteo, todos da Ásia me abandonaram. Uma vida solitária, uma vida de prisões. Esse é Paulo. Mas qual foi o segredo desse homem? Qual foi o seu triunfo? Qual é o nome do galardão que nós podemos imaginar que Paulo terá lá na glória? Qual é o tamanho da sua coroa? Quantas pedras sua coroa terá? Eu creio que se fizéssemos essas perguntas para Paulo, ele até sairia de perto de nós. Porque Paulo nunca almejou nada que não fosse Cristo. Tudo que Paulo desejou nessa vida foi Cristo. Então ele é um modelo de um cristão. E através da sua vida, o Espírito Santo tem muito a falar a mim e a você. Em termos de vida cristã, em termos de serviço cristão. É sobre isso que nós vamos meditar. Aqui nesses textos que nós lemos, nos mostra a sua conversão, como nós já estamos fazendo isso desde a primeira palavra. Desde que ele saiu ali da Cilícia, Tarso, na Cilícia, hoje a Turquia, e foi para Jerusalém, muito jovem, se aprofundou no estudo das Sagradas Escrituras para que se tornasse um rabino tão proeminente como era o seu grande mestre Gamaliel. E assim como o seu pai, ele também se tornou membro da seita dos fariseus, aqueles que eram considerados radicais na interpretação e na aplicação da lei. E movido de uma profunda ira, porque todo esse movimento do Nazareno trouxe para Paulo uma profunda repugnância, ódio, que foi alimentado por muitos acontecimentos que nós já vimos nas mensagens anteriores.
Então, agora, no caminho